Fala aí, meus amigos, tudo tranquilo? Bom, agora finalmente terminamos a apostila 2, então última aula da apostila 2 aí com os exercícios de aula e exercícios tarefa. Então confere que são exercícios um pouco mais difíceis. Tranquilo? Bora lá, confere aí. Então vamos junto, ó, página 166, exercício número 1. Um avião efetua uma curva num plano horizontal, de forma que o ângulo entre esse plano e a força de sustentação F é alfa. Sendo P o peso do avião, R o raio da curva e G o módulo da gravidade, a relação F sobre P entre a intensidade da força de sustentação do avião e a intensidade do seu peso. Pessoal, exercício mais difícil. Lembra que na teoria eu fiz um triângulo, mostrei para vocês algumas relações e falei, né? Não é bom ficar decorando, porque ele pode mudar como mudou aqui, mudou a pergunta. O ângulo também geralmente não é colocado de cá, é colocado do outro lado, né? Que vem aqui para cima. Mas vamos lá, vamos resolver. A ideia é montar aquele triângulo, né? Para visualizar a força resultante centrípeta apontando aqui para o centro. Então você tem lá F, coloca o vetor peso em seguida, e a força centrípeta na direção horizontal apontando para o centro da curva. Veja que esse ângulo aqui saiu A, mas é alfa, tá? Então aqui o ângulo alfa com a horizontal. Lembra que na teoria eu mostrava para vocês que geralmente o ângulo é dado de cá, ó, tá? Então não vale a pena decorar, tem que entender como que é feito. Bom, quais são as relações matemáticas que a gente pode utilizar? O exercício é um pouco mais difícil para a gente achar essa relação. Tangente de alfa. Vamos lá, tangente é o cateto oposto, que é o peso, dividido pelo cateto adjacente, que é a força centrípeta. Essa é uma das relações que a gente pode utilizar. Cosseno de alfa. O cosseno é o cateto adjacente, que é a força resultante centrípeta, dividido pela hipotenusa, que seria F. E, finalmente, também posso usar o seno. Seno de alfa é o cateto oposto P, dividido pela hipotenusa F. Veja bem que P sobre F é exatamente o contrário da pergunta dele, ó. Ele quer F sobre P. Então, vamos inverter isso aqui, ó. Se eu inverto dos dois lados, fica 1 dividido por seno, e eu também vou inverter aqui, vai ficar F sobre P. Legal. Olha o que eu quero, ó. F sobre P. É 1 dividido pelo seno, que não tem essa resposta dessa forma. Veja também que as alternativas não têm a massa. A gente tem que dar um jeito de eliminar a massa. Então, bom, quem nunca fez o exercício tem que ficar testando, né? Tem que colocar a relação uma na outra para ver, né, como que vai dar. Aqui, olha, a melhor solução é você abrir a tangente, porque o que significa tangente? Lembra que tangente é seno dividido pelo cosseno? Então vai ficar seno sobre cosseno, P sobre a força centrípeta. Então eu passei o cosseno multiplicando para isolar o seno, para a gente substituir aqui, ó. Então, ficou seno é igual peso mg vezes o cosseno que veio multiplicando e força resultante centrípeta mv quadrado sobre o raio. Reparem que dá para cortar a massa e dá para dar uma ajeitada aqui, né? Ó, seno de alfa é igual g vezes o cosseno, o r passa lá para cima, dividido por v quadrado. Como a gente precisa de 1 sobre seno, vamos inverter aqui também. Ó, 1 dividido por seno, estou invertendo. A fração, a equação, ó, inverti de cá também, v quadrado sobre rg cosseno. E agora, pessoal, aqui na alternativa aparecem algumas relações trigonométricas, não sei se todos conhecem. Por exemplo, esse sec aqui é de secante. E o que é a secante? É exatamente o inverso do cosseno. Então, 1 dividido pelo cosseno, tá vendo que vai aparecer aqui, imagina o número 1 aqui. Então, 1 dividido pelo cosseno é a secante de alfa. O inverso do cosseno é a secante. Muito bem. Então, 1 dividido por seno, ou seja, F sobre P, já substituí aqui. Finalmente, é V quadrado sobre RG vezes 1 sobre cosseno. Mais 1 sobre cosseno é a secante. E dessa forma aparece aqui a resposta na letra A. Mas viu? Esse exercício ele é mais difícil. Não é daquelas resoluções mais tradicionais, tá vendo? Tem que saber montar. Legal? Massa, vamos fazer mais um. Exercício 2, que se refere ao pêndulo cônico. Lembra que a força resultante centrípeta apontando para o centro. E mais uma vez o ângulo foi dado aqui embaixo. Quer dizer, geralmente é dado em cima, né? Ele deu embaixo. Então não pode decorar aquelas equações prontas. Vamos lá, esfera de massa M de um pêndulo cônico gira num círculo horizontal de raio R e período T.
Sendo g a aceleração da gravidade, vale a relação. Ele colocou tangente, seno, mas veja que as alternativas aparece o período no lugar da velocidade. Então vamos substituir. Vamos lá. Primeiro marca as forças, tração e peso. Aí a somatória dessas duas forças vai gerar a resultante apontando para o centro. Vamos desenhar. Tração mais o peso, força centrípeta. Tranquilo, né? Esse é o ângulo θ que ele deu aqui com a horizontal. Vamos aplicar a tangente. Tangente de θ é o peso sobre força centrípeta, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Vamos desenvolver? Peso é mg, força centrípeta é mv² sobre o raio. Dá para cortar a massa. Ó, cortei a massa, então ficou g, passa esse r lá para cima, então fica gr sobre v². Pessoal, lá no movimento circular uniforme, você aprendeu que a velocidade escalar é ΔS sobre ΔT. E para uma volta completa, uma volta o corpo percorre a distância que é 2πr e o tempo para dar uma volta é o período. Então, uma das equações da velocidade escalar é 2πr sobre o período. Então, vou substituir no lugar desse v² aqui. Então, vai ficar tangente de θ é gr dividido por v, que é 2πr sobre o período, ao quadrado. Perde não, ó, é importante esse igual aqui, tá vendo? Ó, estar alinhado com esse divisor, ó, com essa reta, para você não misturar o que está acontecendo aqui. Então, a tangente de θ é igual a gr dividido, bom, 2π², 4π², r ao quadrado, tá aqui, e período ao quadrado. Muito bem, o que eu fiz agora? Ó, só peguei esse período ao quadrado e joguei lá em cima. Veja que um raio de cima corta com o raio de baixo, sobra só um raio embaixo. Ó. Então, a resposta final, tangente de θ é g vezes o período ao quadrado, dividido por 4π² vezes r. O exercício mais difícil. Muitos não gostam de exercícios assim, literais. Mas no PAS aparece muito, viu, gente? Então tem que treinar, tá? Perde o medo, tá? Treinem, faça isso aqui de novo, né? Corta um dos raios aqui no final, visualiza uma resposta mais simples, mas tomem cuidado, treina, porque cai bastante. Então a resposta aqui é a letra A, né? Vamos fazer mais um. Terceiro exercício de aula, né? O exercício 3 da página 166. Ele tem um desenho invocado, mas ele é o mais fácil de fazer. Olha só. Um disco de massa m sobre uma superfície, uma mesa sem atrito, está ligado a um cilindro suspenso de massa e por um fio ideal e inextensível que passa através de um orifício da mesa, conforme mostra a figura a seguir. A aceleração da gravidade local é g. Encontre a velocidade escalar com a qual o disco deve se mover em um círculo de raio r para que o cilindro permaneça em repouso. Muito bem, olha que interessante. O movimento desse cilindro aqui vai tensionar o fio. E esse fio tensionado pode segurar o peso. Como que a gente faz isso? Vamos marcar as forças. No cilindro aqui embaixo tem o peso e tem a tração. Mas esse fio é o mesmo que passa aqui pelo buraco e chega no corpinho. Então é a mesma tração. E a tração vai apontar para o centro da curva desse movimento. Então a gente pode escrever que o peso grande, o peso do cilindro, P, emão, é igual à tração. Né? A ideia do exercício é que esse conjunto fique, esse cilindro fique em equilíbrio. Então, o peso é igual à tração. Mas a tração, para esse outro corpo que está em movimento curvilíneo, faz o papel de força centrípeta. Ora, se o peso é igual à tração e a tração é força centrípeta, então o peso é o mesmo valor da força centrípeta. Muito bem, cuidado que esse aqui é massona grande, é mão, e esse aqui é massa eminho, para não misturar, não pode cortar, são massas diferentes. O pessoal ele pede a velocidade, é só isolar o v. Então ficou v² é igual a emão, vezes g, vezes r, multiplicando cruzado, pega o eminho e passa dividindo. Então pronto, ó, só isolar, extrai a raiz quadrada, essa seria a resposta. Todo exercício literal, para ver se você está no caminho correto, a resposta tem que ficar em função de letras que o exercício forneceu. Então, ele deu o emão, deu o eminho, deu o g, deu o r. Então, aqui finalizamos o problema. Tranquilo? Esse é legal, né? E agora vamos fazer os exercícios tarefa, ó, da página 167. Já começamos aqui com o de 2009, já tem aqui mais de 10 anos, mas é um exercício muito legal também do pêndulo cônico, onde ele coloca o ângulo geralmente, né, com a vertical. Ó.
Bom, um acrobata de massa 60 kg quer realizar uma apresentação em que, segurando uma corda suspensa em um ponto Q fixo, pretende descrever um círculo de raio 4,9 metros, de tal forma que a corda mantenha um ângulo de 45 graus com a vertical. Visando garantir sua total segurança, há uma recomendação pela qual essa corda deve ser capaz de sustentar uma tensão de no mínimo 3 vezes o valor da tensão a que é submetida durante a apresentação. Então é assim, pessoal, ó, durante o movimento, essa tração aqui, ó, ela é maior do que o peso. Nós vamos calcular essa tração. E por segurança, o fio deve suportar 3 vezes o valor dessa tração. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Considerando G igual a 10, π igual a 3. Letra A. Estime o tempo TA em segundos que o acrobata leva para dar uma volta completa em sua órbita circular. Gente, a resolução, mais uma vez, envolve aquele triângulo. Ó. Então, marco tração e peso são as forças. Vamos montar aqui em sequência poligonal. Está aqui a força centrípeta. O ângulo é 45 graus. Então, a tangente de 45, cateto oposto, força centrípeta, sobre cateto adjacente, que é o peso. Veja que a tangente de 45 é igual a 1. Se a tangente é 1, então o peso, multiplicando cruzado, é igual à força centrípeta. Ó, já coloquei aqui embaixo, ó, peso, mg, é igual à força centrípeta, porque a tangente de 45 vale 1. Aqui podemos cortar a massa, e aí eu tenho a velocidade. Velocidade ao quadrado é R vezes G. Como o exercício que é o período, o tempo para dar uma volta completa, você substitui igual eu fiz naquele exercício anterior. No lugar da velocidade escalar, 2πr sobre o período. Não esquece que está elevado ao quadrado. Bom, o que você faz? Eleva ao quadrado, ficou 4π quadrado vezes r ao quadrado, período ao quadrado, é igual a rg. Dá para cortar um raio, ó. Raio quadrado, corta com o raio da direita. E aí é só substituir valores. 4 vezes 3 ao quadrado, que é o π, o raio 4,9 metros e g é 10. A hora que for fazer a continha, tem um macete aqui, ó. Você vai pegar o período, né? Multiplicar cruzado, passar o 10 dividindo. Então ficou 9 vezes 4, que é 36, vezes 4,9 dividido por 10. Se você reparar, você vai ter que extrair a raiz desse valor. Em vez de você fazer todo esse cálculo, a raiz de 36 é 6. E 4,9 dividido por 10 é 0,49. E raiz de 0,49 é 0,7. Ó. Então ficou mais fácil, entenderam? A raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 0,49, 0,7. Pronto, dá 4,2 segundos a resposta. E todo exercício discursivo, usem as letras dos problemas. Por exemplo, no caso da FUVEST, eles gostam de mostrar, ó, calcule o tempo TA, então tem um nome lá, ó. Então você responde, ó, TA 4,2. Tranquilo? Exercício bom. Tem uma letra B, vou fazer na outra página. A letra B, estime o valor da massa M0 em quilogramas, que deve ser utilizada para realizar o teste de segurança. Lembra que essa massa M0 ela deve suportar 3 vezes essa tração. Então a gente tem que calcular a tração. Então repetimos o triângulo e para acharmos a tração é hipotenusa. Podemos usar o cosseno. Cosseno de 45, cateto adjacente, que é o peso, sobre hipotenusa, que é a tração. Muito bem, substituindo os valores, o cosseno, raiz de 2 sobre 2, peso 600 newtons, veja que a massa é 60, dividido por T. Agora é só ajeitar o cálculo, vai ficar 1.200 sobre raiz de 2, ou racionalizando, 600 raiz de 2. Só que essa tração aqui, ó, nesse corpo, nessa simulação de teste, tem que ser 3 vezes maior do que a tração do movimento. 3 vezes 600, 1.800, vezes raiz de 2. Ora, a massa M0, então, o que você faz para calcular a massa? Divide por 10 da gravidade, né? Vai ficar 180 vezes raiz de 2 quilogramas. Mas 180 vezes raiz de 2 é aproximadamente 252 quilogramas, que é a resposta do exercício. Tá joia? Parece que na apostila de vocês lá tem um errinho lá na resposta final, tá? Aproximadamente 252 quilogramas. Fechou? Vamos fazer mais um. Exercício 2. Quando fecharam a Universidade de Cambridge em razão da peste negra,
Newton voltou à sua chácara, onde continuou seus estudos de mecânica. Pessoal, uma pandemia que teve, aí por causa disso, Newton descobriu um monte de coisa. Foi a vantagem dessa pandemia nessa época, né? Mas vamos lá, organizou o seu quarto de modo que sua mesa ficasse em frente à janela, que dava para um pomar repleto de macieiras. De lá, observou um fato simples aos olhos do homem comum. Uma maçã de tão madura caiu. Newton, perplexo, especulou que a Lua se mantinha na órbita terrestre pelo mesmo motivo que a maçã caía, ou seja, através da força gravitacional. Revolucionava-se todo o pensamento do homem contemporâneo. Bom, despreza a resistência do ar, gravidade 10. Pessoal, essa gravidade é a gravidade da superfície, tá? Bom, letra A. Se a maçã caiu de uma altura de 2 metros, quanto tempo levou para atingir o solo? Essa primeira pergunta é bem simples, é uma queda livre, movimento uniformemente variado. Lembra que o V0 aqui é zero, né? A maçã caiu do repouso. Então, basta preencher os valores, o ΔH, 2 metros, e a aceleração do movimento é a aceleração de queda livre, 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, a conta que não dá exato, é a raiz quadrada de 4 sobre 10, que dá aproximadamente 0,63. Tranquilo? Agora a letra B, que é diferente, ó. A Lua tem uma massa aproximada de 7,5 vezes 10 a 22 kg e dista 380 mil quilômetros do nosso planeta. Considerando que a força-peso provocada pela Terra na Lua seja de 2 vezes 10 a 20 newtons, qual a velocidade escalar da Lua em relação ao centro da Terra? Muita gente fala assim, poxa, como é que faz isso, né? Veja que a força-peso aplicada lá na Lua vai funcionar como força centrípeta. Só que antes, vamos fazer o cálculo da gravidade que a Lua sente. Ela não sente 10. A gravidade provoca 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração para os corpos que estão na superfície da Terra. A Lua está a uma certa distância, né? Tanto é que ele fala aqui, ó, a força-peso provocada pela Terra na Lua tem esse valor. E a massa da Lua é 7,5 vezes 10 a 22. Aqui, então, eu vou descobrir, fazendo a continha, ó, só ajeitei, a gravidade que a Terra exerce sobre a Lua. Pela distância, repare que é um valor pequeno, mas já é suficiente. A gravidade, ou seja, a aceleração que a Terra provoca sobre a Lua, funciona como aceleração centrípeta, ou seja, a Lua gira ao redor da Terra por estar presa nessa gravidade. Então, a gravidade que tem esse valor vai funcionar como aceleração centrípeta, que é v² sobre o raio. Aí você encontra a velocidade que ele deseja. Ó, multiplicando cruzado, v² rg. Pessoal, cuidado que aqui está em quilômetros. Ó. Tem que passar para metro. Vamos fazer rápido aqui. Ó. Vai ficar 380 mil, já tem 10 a terceira. Mais 1000 do quilômetro. Então, vai ficar 380 vezes 10 a sexta, ou 3,8 vezes 10 a oitava, ó, que eu já coloquei aqui, tá vendo? Então, nós já tiramos o 1000 e já tirei o quilômetro passando para metro. Gravidade, naquele local, 2,6 vezes 10 a menos 3, o resto aqui é continha. Veja que isso aqui dá aproximadamente 9,88, aproximadamente 10, né? 10 vezes 10 a quinta, aproximadamente 10 a sexta, o que dá um resultado aproximado de 10 a terceira, ou seja, 1000 metros por segundo, 1 quilômetro por segundo. Essa é a velocidade aproximada da Lua ao redor do nosso planeta. Tranquilo? Diferente, né? E para a gente encerrar, esse aqui é mais de boa. Sobre uma superfície horizontal plana e sem atrito, um corpo de 2 kg descreve um movimento circular uniforme com velocidade angular de 5 radianos por segundo. O movimento é mantido devido à ação de uma mola de constante elástica igual a 100 Newton por metro, cujo comprimento natural é de 80 centímetros. Calcule em centímetros a deformação da mola para manter o movimento do corpo. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, como o peso aqui e a normal se anulam, veja que tem a força elástica, não é um fio, é uma mola, então tem a força elástica que vai apontar para o centro. Então, a força elástica é a força centrípeta. Força elástica Kx é igual a mv² sobre o raio. Lembrem que v, velocidade escalar, é angular vezes o raio. Como ele deu a velocidade angular, vamos substituir. Ó. No lugar do v, põe ômega r.
Só que ômega r ao quadrado, o raio ao quadrado de cima corta com o raio de baixo. Sobra só 1. Então vai ficar ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, né? Sobre r, corta o raio, fica ômega ao quadrado vezes r. Pessoal, agora é só substituir os valores, lembrando o seguinte, né? Quem é o raio? O raio é o tamanho natural da mola mais o tanto que a mola se distende pelo movimento. Então, eu chamei aqui de L0, que é o tamanho natural, mais x, né? Que é o tanto que ela se distendeu, que é a pergunta do exercício. Substituindo os valores, o K vale 100, o x é o que a gente quer, massa 2 kg, velocidade angular 5, o L0, 0,8 metros, ou 80 centímetros, mais x. Pessoal, fazendo a continha e ajeitando, coincidentemente, o x dá também 80 centímetros. Né? O x é 80 centímetros, o tamanho da mola é 80 centímetros, portanto, se perguntar o raio, dessa forma o raio é 1,6 metros. Tá joia, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham compreendido. Os exercícios são realmente mais difíceis, mas vale aí o treinamento, né? E terminamos então finalmente a apostila 2. Legal? Um abração para vocês. Até a próxima.